Vamos lá então para o nosso livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 6, Astronomia Geral, o item número 37, As Estrelas Fixas. Esse tema ele é bastante interessante para nós, porque normalmente nós nos fixamos nos títulos que são apresentados para nós, mas entendendo a origem, o porquê das coisas, o aprendizado para nós fica muito mais simples. Quando nós utilizamos um título como As Estrelas Fixas, nós ficamos imaginando de onde Kardec tirou essa expressão, já que nós sabemos que as estrelas não são fixas, que elas se movem no universo, que elas estão em constante movimento, e aí então ficamos nos perguntando, do porquê disso tudo. As estrelas fixas, elas foram rotuladas num livro muito interessante chamado Livro das Constelações das Estrelas Fixas. Ele foi um livro que foi publicado no século X por um astrônomo persa, onde hoje é o atual Irã, Iraque, nós lembramos que eram daquelas civilizações antigas, que até mesmo tiveram como precedentes os sumérios, as primeiras sociedades organizadas da história do nosso planeta. Então ele era um astrônomo, então ele escreveu esse livro, tratando exatamente das publicações, dos textos que foram lançados por Ptolomeu, que era também um grande pesquisador grego do passado, e ele então descreveu 48 constelações e fez algumas críticas, fez também algumas correções e tudo mais, e aí então deu nomes de origem árabe a grande parte dessas constelações. E esse livro então, o nome do autor era Al-Sufi, ele acabou sendo como uma base para muitos livros de astronomia, tanto do Oriente Médio, como também da própria Europa. Então a gente viu assim que quando se fala em estrelas fixas, exatamente porque no passado havia aquela ideia de que as estrelas estavam cravadas numa grande abóbada do céu, e aí então começou então a observar naturalmente a olho nu, porque não havia ainda nenhum tipo de equipamento naquela época. E aí então, a partir desse livro, que ele foi copiado, foi traduzido e tudo mais, e hoje inclusive se encontra à disposição em bibliotecas da Europa, como na França, na Biblioteca Nacional, como também em Oxford, na Inglaterra. Então esse é o grande livro, o Livro das Constelações das Estrelas Fixas. Então Kardec, naturalmente, sendo inspirado por esse texto divulgado e conhecido também na Europa, ele trouxe para nós então uma reflexão em torno desses objetos estelares e deu exatamente esse nome, as estrelas fixas. Então, a partir do item número 87 é o que a gente vai estudar hoje. Aliás, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, é fácil de achar esse livro, só colocar As Estrelas Fixas PDF, que vocês vão encontrar ali a tradução desse texto, de muitas observações feitas naquela época. Então, muito bem, as estrelas denominadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não estão afastadas, como geralmente se supõe, de qualquer influência gravitacional. Ao contrário, todas elas pertencem ao mesmo agrupamento de astros estelares. Então, quando se fala nesses dois hemisférios, naturalmente trata-se do hemisfério norte e hemisfério sul. E nós sabemos que, dependendo da posição geográfica de um observador, nós, por exemplo, nós veremos algumas constelações num determinado hemisfério, não vendo em outros hemisférios, em outro hemisfério. Nós temos, por exemplo, sistemas de orientação por constelações pelas estrelas, que são utilizadas táticas diferentes, vamos dizer assim, exatamente por causa da visão
que cada grupo tem. Então basta a gente lembrar que o Cruzeiro do Sul é observado exatamente no hemisfério sul. Já a constelação de Órion, ela se encontra ali mais ou menos na altura do equador do nosso planeta, então ele acaba sendo observado nos dois hemisférios. Já no hemisfério norte nós temos ali outras constelações que não podem ser observadas aqui do nosso da nossa posição geográfica. Então quando Kardec coloca nesses dois hemisférios, naturalmente ele fala dessa posição no espaço em que as constelações se encontram posicionadas. Mas uma observação que ele traz para nós é que o fato de pensarmos em estrelas fixas, nós naturalmente, e naquela época em que o livro foi escrito, e também até grande parte da Idade Média, a ideia de gravidade não havia sido ainda compreendida. Quando nós tivemos ali Isaac Newton, que fez essas investigações sobre a força da gravidade, também depois outros pesquisadores, cientistas, levaram essa ideia para o espaço, exatamente tratando da ideia de corpos que possuem determinadas massas, têm a capacidade de se atraírem. Então, assim como aquela maçã, que na verdade é uma lenda que trata dessa questão de Isaac Newton sentado perto de uma macieira e a maçã então caiu ali na cabeça dele, coisa e tal, na verdade isso é uma lenda que ele que trata, que ilustra essa, vamos dizer assim, essa descoberta, mas que as observações de Isaac Newton tratava-se realmente de corpos, no caso frutos que caíam, e ele se perguntava então qual é o motivo dessa queda. E aí então observou uma força que existe entre os corpos, e essa força é exatamente parte da lei de atração. E aí então, observando o espaço, ele também, ele como também outros pesquisadores, deduziram então essa força de atração. Então, na época em que foi escrito um livro tratando das estrelas fixas, primeiro não se conhecia a força da gravidade. Segundo, acreditava-se que as estrelas estavam fixas de fato no céu, formando aqueles desenhos, que cada mitologia trazia uma determinada figura. Então os índios tinham uma figura no céu, os nórdicos tinham outra figura, o povo ocidental, na Europa, também tinha outra figura, e assim cada uma traçando ali. Os árabes também tinham a sua própria, o seu próprio acervo de imagens. Então acreditava que ela era fixa. Então o que Kardec coloca para nós aqui, é que elas não estão afastadas dessa influência gravitacional que uma exerce sobre a outra. Esse agrupamento não é outro senão a grande nebulosa da qual fazemos parte, cujo plano equatorial, projetado no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Então, primeiro, quando se fala nesse aglomerado, nesse agrupamento de estrelas, ou mesmo de constelações, elas não estão agrupadas por acaso. Existe exatamente uma força gravitacional que mantém todas unidas. E é interessante a gente perceber que essa força gravitacional é tão poderosa, tão grande, que muitas vezes galáxias são atraídas umas em direção às outras, acabando se fundindo naquilo que eles chamam de choque de galáxias. Então existe uma previsão que num futuro bastante distante a nossa galáxia vai se fundir com outra galáxia. Mas aí todo mundo fica se perguntando, mas se uma galáxia se entrelaçar com a outra, dá para imaginar as estrelas se chocando, aquelas grandes explosões, mas os astrônomos também trazem a previsão, de essa visão, pelo menos dentro do conhecimento atual, que a distância que existe entre as estrelas é tão grande, que muitas vezes uma galáxia pode passar dentro da outra sem se tocar, apenas exercendo aquela força gravitacional. E depois então ela começa, naquela dança de estrelas, formar uma única galáxia. Então nós vemos assim que galáxias se atraem, estrelas se atraem, planetas também são capazes de se atrair, corpos celestes se atraem de todas as formas, simplesmente porque existe massa, ou seja, é uma lei universal. A força da gravidade é capaz de prender os corpos,
fazendo com que eles se aproximem cada vez mais. Pois é, Brasil, isso aí é uma informação que desperta em nós, né, uma grande curiosidade, né, e traz para nós até um grande entusiasmo também. Continuando, todos os sóis que a constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal os reúne em uma mesma família. Então, quando se fala todos os sóis, como nós comentamos no início do nosso estudo desse tema, a palavra sol, ela tem dois significados, né? Um sol como substantivo comum, tratando de todas as estrelas, como também no substantivo próprio, que é o nome do nosso próprio Sol. Assim como acontece, como nós já vimos, a respeito da Lua. A Lua também pode ser utilizada numa expressão geral, falando sobre os satélites naturais que orbitam os planetas, como também a nossa própria Lua, como tendo também o nome próprio para designá-la, né? Assim como temos outras luas com nomes diferentes. Então, quando se fala que todos os sóis que a constituem são solidários, exatamente porque as estrelas exercem influência umas sobre as outras. Só que as distâncias são tão grandes, os espaços são tão grandes, que nós não conseguimos observar essa influência, tampouco acompanhar esse movimento. O que nós podemos deduzir é a respeito de cálculos matemáticos. Mas não é possível observarmos esse movimento. No caso da Lua, tendo um pouco de paciência, nós vemos ela se movimentando no céu. No caso do nosso planeta é a mesma coisa, bastando observar, por exemplo, as mudanças das estações do ano. Agora, dos outros planetas é a mesma coisa. Para aqueles que observam os movimentos do céu, no espaço, conseguem ver os planetas percorrendo suas órbitas. Mas fora isso, para aqueles corpos mais distantes, fica muito difícil qualquer tipo de observação dinâmica. Nós vemos aquela observação estática. Então temos as deduções, temos os cálculos matemáticos que trazem para nós essa informação. Entre esses diversos sóis, a maioria está, como o nosso, cercada de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida no nosso sistema planetário. Aqui, quando se fala dos sóis cercada de mundos secundários, fala exatamente dos planetas. E hoje nós temos aproximadamente 3.000 planetas descobertos fora do nosso sistema solar. Então isso houve uma grande explosão de descobertas nas últimas décadas, a partir da década de 1970 principalmente, quando os astrônomos desenvolveram um certo tipo de equipamento que medisse, por exemplo, frequências de campos eletromagnéticos, ou mesmo de espectroscopia, né, que mede irradiação da luz. E aí, então, a partir dessa descoberta, os cientistas tiveram aquele insight, né? Olha, agora nós sabemos o que procurar e como procurar. E aí, então, vários planetas foram sendo descobertos com o passar desses últimos anos. Agora, a ideia, na verdade, que os astrônomos têm é exatamente de tentar encontrar não apenas planetas, mas planetas que tenham características semelhantes à nossa. Já que a grande descoberta para a nossa ciência seria exatamente a vida fora do nosso planeta. Só que planetas classe M. Só que nesse caso, a gente lembra sempre que a nossa ciência, baseada, por exemplo, na biologia, procura vida semelhante à nossa, com as mesmas características biológicas, ou seja, com células, com metabolismo, organismos de modo geral. E como eu já passei para vocês, tem lá no nosso grupo no Facebook, lá da JDE, uma palestra feita por um astrônomo aqui do Instituto de Astronomia da Universidade de São Paulo, falando sobre a exobiologia, que é a biologia fora do nosso planeta. Que o grande objetivo dessas pesquisas
é exatamente encontrar vida microscópica, ou seja, uma bactéria ou qualquer ser dessa categoria, desse nível, em planetas que tenham água em estado líquido em superfície. Porque nós temos algumas luas, por exemplo, que trazem calotas de gelo e embaixo água líquida, mas essa água não pode ser explorada. Mas no caso de planetas que tenham água líquida na superfície, já fica mais fácil. E é essa água que eles querem observar. Então, para isso, há a necessidade de encontrar um planeta que seja inicialmente rochoso, como é o caso da Terra, e que esteja numa faixa orbital de uma estrela que permita que a água esteja em estado líquido. Então, por isso que nós vemos assim tantas e tantas estrelas que estão sendo observadas, tantos e tantos planetas que foram descobertos, só que cada planeta trazendo uma característica própria. E aí então a nossa astronomia não apenas tenta entender o funcionamento, o mecanismo do universo, mas também a própria busca por vida extraterrestre. Então, enquanto nós temos grupos que procuram vida inteligente fora do nosso planeta, a nossa ciência clássica procura vida microscópica. E nós, estudando uma doutrina, uma filosofia espiritualista, que nos fala sobre a habitação do universo por seres que não necessariamente estão ligados a um corpo físico, nós buscamos vida extraterrestre espiritual. Então vemos assim, quem está certo na sua busca, quem não está. Na verdade todos estão, e todos criando essa expectativa de tentar encontrar respostas, né? Aquela resposta fundamental: nós estamos sozinhos no universo? O Brás colocou da impressão de que existe individualidade total em tudo, né? Pois é, o que a gente vê, Brás, é que aqui mesmo nesse texto, né, que a gente vai ver um pouco mais abaixo, ele dita assim que tudo faz parte de uma unidade, mas trazendo as características de variedades infinitas. Então é um pensamento muito interessante, que mostra que todos estão submetidos a leis universais, mas cada um apresentando características próprias. A Miriam colocou: um sonho ver um cachorro passeando, o mesmo tipo de matéria, né? Tanto que nós temos, né, toda aquela fantasia que nós temos de invasões alienígenas, que acabaram entrando, né, no campo da ficção, invasão de mundos, viagens espaciais, jornada nas estrelas, guerra nas estrelas e tudo mais. É aquela expectativa de encontrar seres semelhantes a nós, vivendo, habitando no espaço. Mas a ciência, com os pés no chão, continua buscando vida, ainda que seja uma vida da estrutura mais simples, que já é uma grande descoberta. Isso porque, descobrindo uma bactéria, nós partiremos do mesmo processo evolutivo trazido por Darwin, que trouxe para nós também que a vida começou no nosso planeta por seres bem primitivos, que depois a nossa ciência falava sobre seres unicelulares, as bactérias. Lembrando que quando Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies, a ciência daquela época não tinha conhecimento ainda, pelo menos não a ciência, mas assim o mundo naquela época não tinha compreensão ainda dos seres microscópicos. Nós veremos um pouco mais à frente, como eu já comentei com vocês, que Kardec cita, pelo conhecimento da época, que as doenças eram transmitidas pelo ar. A doença era transmitida pelo ar. E não que os agentes causadores das doenças poderiam proliferar, né, poderiam se espalhar pelo ar. Então não se conhecia ainda bactérias, vírus, protozoários, amebas, não se conhecia nada. Para quem tiver curiosidade, procura depois no YouTube algum documentário que fale sobre a história da medicina. E aí nós vamos ver a quantidade de infecções, a quantidade de mortes que aconteciam naquela época, baseado em situações simples, que hoje qualquer aula de ciência para o ensino fundamental as crianças aprendem. Que você deve lavar as mãos após usar o sanitário,
você deve lavar as mãos antes da alimentação, você deve desinfeccionar um ferimento, coisa que no passado não se tinha. Só para a gente ter uma ideia nesse ponto, para poder fechar esse raciocínio, mas depois, mais para frente, a gente vai tratar desse assunto. No passado, nós tínhamos médicos que não eram necessariamente especializados, como nós temos hoje, um oftalmologista, um ginecologista, um ortopedista. Nós tínhamos médicos, e o médico enfrentava aquilo que tinha que enfrentar. E muitos médicos que trabalhavam nos hospitais daquela época, eles eram não apenas, por exemplo, obstetras, que faziam o parto das crianças, mas também médicos legistas. Então eles saíam de uma sala de parto, corria para poder ver um cadáver que tinha acabado de chegar. E em seguida ele corria para fazer outro parto. E nesse trânsito não havia lavagem de mãos, asepsia, cuidados básicos. Então a quantidade de mulheres que morriam por partos feitos por obstetras era enorme. Tanto que as mulheres, quando iam para os hospitais, elas preferiam as parteiras em vez dos médicos, simplesmente porque era ignorado esse universo microscópico que nós temos hoje. Então Darwin não falou de seres microscópicos, mas os nossos cientistas da atualidade, lembrando que os primeiros seres nasceram da água, depois evoluíram, foram para a Terra e se desenvolveram a toda essa estrutura que nós temos hoje até chegar nos mamíferos e depois nos seres humanos. Então quando a ciência ou a exobiologia faz uma pesquisa, eram tudo gerais, o Luiz? Então, quando a exobiologia procura vida microscópica fora do nosso planeta, é para partir exatamente da origem desse raciocínio do evolucionismo, ou seja, se a vida aqui no nosso planeta começou a partir de seres microscópicos, se nós encontrarmos bactérias em outros planetas, significa que lá futuramente também teremos o mesmo processo evolutivo. Então é o máximo que nós conseguimos alcançar. O Ligeirinho colocou, existem cientistas que dizem que a vida chegou à Terra vindo de cometas. É a teoria mais aceita hoje, Ligeirinho? Que fala exatamente que como os cometas nada mais são do que rochas e gelo, além de gases também, essas vidas microscópicas podem ter vindo dentro desses líquidos congelados e chegando aqui no nosso planeta. Aliás, essa é uma outra ideia também, que grande parte da água que nós temos aqui tenha vindo do espaço, naquela época em que a Terra se encontrava em processo de formação. E aí então, junto com essa água que veio aqui umedecer o nosso planeta, vida também teria vindo junto. Então nós temos aqueles que falam da geração espontânea, que foi as condições químicas e físicas e ambientais também do nosso planeta, que possibilitou que as primeiras proteínas fossem formadas e depois viessem os primeiros seres microscópicos, como também tem essa outra teoria que fala que a vida teria vindo de outros mundos através dos cometas. Então, são teorias, quando não se tem uma resposta clara, nós fazemos então suposições. Assim como a própria criação do universo, hoje a teoria mais aceita é exatamente a do Big Bang. Mas há um tempo atrás, antes de Edwin Hubble, na década de 1950, ter trazido a ideia de que o universo estava se expandindo, e partindo do princípio de que essa expansão veio de uma explosão inicial, antes disso havia a teoria de que o universo era eterno e ele sempre foi assim. E aí, quando foi observado o afastamento das estrelas, das galáxias, se deduziu então que antes do afastamento elas estavam unidas. Então, cada geração nós vamos trazendo uma teoria nova para essas questões que para nós ainda são insolúveis, exatamente pela nossa limitação. Isso porque a ciência não considerou ainda as questões espirituais. De pensar, por exemplo, que a vida existe além da matéria, que existe um processo de criação que é parte do mundo espiritual e não simplesmente de leis físicas que regem o universo. Então, enquanto isso, nós vamos guardando as cartas que vão sendo apresentadas. O Babudinho colocou a teoria que não explica a origem da vida, apenas a origem da vida na Terra. Exatamente, ainda tem esse pior ainda, Babudinho? Ainda que a vida tivesse vindo através de cometas, de onde teria saído essa vida original?
Então é aquela pergunta assim, uma pergunta vai se aprofundando cada vez mais e complicando cada vez mais as nossas ideias. Mas o que vale para nós, na verdade, é o estímulo do raciocínio do nosso intelecto para tentarmos encontrar essas respostas. Olá, Açúcar, bom dia. Continuando. Como eu li para vocês aqui, entre esses diversos sóis, a maioria está, como o nosso, cercada de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida no nosso sistema planetário. Então ele está falando aqui de que em outras estrelas, em outros sistemas solares, nós temos também a mesma lei de gravidade, de temperatura, de estrutura física, que também dá origem ou sustenta a vida aqui no nosso planeta. Uns, como Sírio, ou seja, um desses sóis como Sírio, são milhares de vezes mais magníficos em tamanho e em riquezas que o nosso. E o papel que desempenham no universo é muito mais importante. Do mesmo modo, são cercados por planetas em grande número e superiores aos nossos. Então, a estrela Sírio, ela é relatada, tem uma imagem muito interessante que vocês encontram sobre a magnitude das estrelas conhecidas. Então é aquela imagem que mostra o nosso Sol, mostra Próxima Centauro, mostra Sírio, dentre outras estrelas, e vão fazendo uma comparação naquele desenho sobre o tamanho. Então nós vemos assim, até uma apresentação em PowerPoint que foi divulgada durante muito tempo, naquela época em que não havia ainda redes sociais, né, então as informações eram trocadas por e-mails, e esses anexos vinham junto. Então ele mostrava o nosso Sol, primeiro o sistema solar, o nosso Sol grandioso e majestoso, né, tendo como acompanhantes todos esses planetas. Depois mostrava o nosso Sol comparado com outros sóis, depois outros sóis, até que chegou uma hora em que nós vimos o nosso Sol do tamanho de um grão de areia, enquanto que outra estrela ocupava praticamente a tela toda do computador, mostrando esse tamanho. Então Sírio é um desses sóis, milhares de vezes mais magníficos em tamanho e em riquezas que o nosso. E aqui quando ele coloca que desempenham um papel no universo muito mais importante, e do mesmo modo são cercados de planetas em grandes números e superiores aos nossos, é uma informação trazida naturalmente do mundo espiritual, que a nossa ciência obviamente procura também estudar, mas quando se fala sobre essa importância, se o nosso Sol, que é considerado de quinta grandeza, né, segundo os estudos que nós fazíamos na escola, e também chegou até mesmo a ser classificado como uma estrela de sexta grandeza, se ele é capaz de sustentar um sistema que possui vida inteligente, como é o nosso caso, podemos imaginar o que uma estrela que é 1000 vezes maior, ou milhares de vezes maior, poderia causar em termos de influência, em termos de astros que são criados em torno dela, a força gravitacional que exerce, né? Então muita coisa acaba acontecendo em torno desses astros. Outros são muito diferentes por suas funções astrais. Aqui, obviamente, quando se fala sobre esses outros, nós podemos aqui trazer conhecimento da nossa ciência atual, quando se fala sobre não apenas estrelas, mas tipos de estrelas. Então se fala, por exemplo, numa gigante vermelha, se fala sobre uma anã branca, se fala sobre uma estrela de nêutrons, pode-se falar sobre o tal do buraco negro, que nada mais é do que uma consequência de uma estrela de nêutron. Esses pulsares, que são aquelas estrelas que chegaram nesse ponto de estrelas de nêutron e acabam irradiando uma grande quantidade de energia. Então cada uma dessas estrelas, passando por essas fases de evolução, desde o seu nascimento até chegar no seu apogeu e depois chegar ali na sua decrepitude, né, que é a sua, vamos dizer assim, a sua decadência em termos de quantidade de energia, até chegar num ponto em que ela se extingue, pode até chegar num caso de uma grande explosão.
liberando uma quantidade enorme de estrelas, depois do seu renascimento também a mesma coisa. Então cada estrela passando por essa fase, ela provoca um efeito diferente no ambiente onde ela se encontra. No caso de uma gigante vermelha, que perde a sua energia e se contrai de uma forma muito poderosa, ela acaba gerando então aquele buraco negro. Na nossa visão, o buraco negro é o grande bicho-papão do universo. Mas e para o universo? Qual é a função desse tipo de estrutura? O que ela provoca em termos de transformações, em termos de evolução? Para o nosso conhecimento ainda está muito longe da nossa realidade. Mas para as leis universais, como a gente sabe que nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma, estudando, por exemplo, até mesmo no Livro dos Espíritos, na lei de destruição, nós conseguimos compreender que a ideia de destruição é uma ideia passional da nossa parte, onde tem ali um sofrimento moral, uma perda, mas na verdade tudo é transformado. E os resultados dessa transformação nós ainda não conseguimos entender. Primeiro, porque está muito longe de ser estudado. Segundo, porque essas transformações acontecem num prazo muito longo que nós não conseguimos acompanhar. É uma evolução que acontece durante milhões de anos. Nós mal conseguimos entender o que acontece numa década, que são 10 anos. Muitas vezes num século. Imaginemos uma transformação que vai ocorrendo durante milhões de anos. E continua. É assim que um certo número desses sóis, verdadeiros gênios da ordem sideral, são acompanhados pelos seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários, aos quais a natureza deu funções inteiramente diversas das que cabem ao nosso Sol. Então, quando se fala em sistema binário, ou mesmo sistema trinário, que já foi observado, inclusive eu me recordo de uma palestra que eu assisti aqui em São Paulo, do Carlos Bacelli, que foi proferida no Centro Espírita Nosso Lar, aqui das Casas André Luiz, né, conhecida em todo o Brasil, e a palestra dele era exatamente sobre o livro Cartas de uma Morta. E nesse livro ela fala de um sistema solar, com 3 sóis, com cores diferentes e tudo mais. É que isso me veio agora, senão eu teria pego para vocês aqui o texto, para fazer a leitura exata, né, do que ele quis dizer. Então eu falava desses 3 sóis. E a princípio ficou somente mais uma das tantas informações que chegam do mundo espiritual sem nenhuma comprovação. Apenas uma informação para satisfazer a nossa curiosidade. E aí, então, nessa palestra, Carlos Bacelli, a primeira coisa que ele fez foi ler uma notícia da Folha de São Paulo, jornal que todo mundo conhece, de grande expressão nacional, falando exatamente de uma descoberta da ciência de um sistema trinário que tinha ali estrelas que tinham uma gigante vermelha e outras estrelas próximas, se encaixando exatamente na descrição de Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta. Então nós temos ali sistemas que são binários. Nesses sistemas binários nós temos estrelas que têm 2 tamanhos iguais. Tendo 2 tamanhos iguais, elas ficam se rodeando naquela dança que parece eterna. Se por acaso nós temos estrelas que têm tamanhos diferentes, aquela estrela maior, exercendo uma força gravitacional maior, fica no meio fazendo meio que aquele papel daquele peão, que fica meio rodando cambaleante no final, né, da sua força. Num sistema trinário, para nós é inimaginável qual é o efeito que isso provoca. Quando se fala, por exemplo, num dos temas de grande polêmica que nós temos no meio espírita, polêmico no sentido de realidade científica, é exatamente os famosos exilados de capela. Então, segundo Emmanuel e também outras mensagens do mundo espiritual, os capelinos teriam sido, então, aquele povo que, sendo exilado do seu planeta naquele período de expurgo, veio então habitar aqui, dentre outros mundos, habitar o nosso também. Então muitos desses capelinos reencarnaram aqui no nosso mundo e nos ajudou, impulsionando com o seu conhecimento. Há quem diga, por exemplo, que a escrita,
tecnologias que foram desenvolvidas com o passar do tempo vieram exatamente desses seres que vieram encarnar aqui no nosso meio, tendo sido exilados daquele mundo. Então, o famoso planeta Capella. Não estou entrando na polêmica, se é verdade, se não é. A gente só está discutindo a ideia. E aí, então, os capelinos vindo de Capella, ficou aquela grande pergunta, onde fica Capella? E aí, então, fazendo uns estudos, pois é, exatamente, né, Brás? Aí seriam os exilados da Terra, né? Para onde nós iremos? Ou para onde irão? Nunca se sabe, né? Se nós estaremos em condições de permanecer por aqui. Então a pergunta ficou, onde fica esse sistema de Capella? Sistema não, esse planeta Capella. E aí então fazendo análises, né, os astrônomos então, principalmente aqueles que estavam vinculados à doutrina espírita, ou aqueles que pesquisavam essa informação, encontrou então o tal do sistema de Capella, que fica na famosa constelação do Cocheiro. E aí, analisando o sistema de Capella, viram que era um sistema binário. 2 sóis que formavam esse famoso sistema de Capella. E aí então veio aquela grande discussão, que um sistema binário não havia condições, ou não possui condições, de ter satélites, de ter planetas próximos. Exatamente pela força gravitacional, pelas condições desse agrupamento de estrelas, ainda que sejam 2 estrelas. Mas aí a pergunta é, como é que você pode deduzir que lá não tem planetas? Aí vão dizer que cientificamente ou tecnicamente é impossível que haja. Mas aí ao mesmo tempo que alguns dizem que sim, outros dizem que não, então fica naquela polêmica, né? Os mais racionais ou os mais baseados na ciência dizem que não é possível, aqueles que se baseiam mais na fé dizem que é possível. Então vemos assim esses sistemas diferentes do nosso. O nosso é um único Sol, com seus 8 planetas e todos os seus planetas anões, né? Pois é, Barbudinho, não é que eu não disse que tem ou não tem, mas há aqueles que estudam dizendo que quando você tem um sistema com 2 ou 3 sóis, é difícil você ter planetas próximos ou impossível. Não, nesse caso falou dos sóis só, não falou do planeta. Tá, eu vou tentar achar essa informação e posto para vocês lá de novo. Tá, dessa descoberta, porque eu acho que é fácil de encontrar. É só me lembrar que depois eu pesquiso rapidamente e posto para vocês a notícia por lá. Então dizem que não tem, mas pelo fato de ser muito longe, a nossa astronomia não conseguiu ainda detectar nenhum tipo de planeta naquele sistema. Mas os físicos, baseados nos seus cálculos matemáticos, dizem que é impossível ter um planeta num sistema como esse. Aí eu deixo para eles discutirem, porque isso já foge da nossa alçada, né? Quem somos nós para ficar discutindo com astrônomos que têm informações, possuem dados mais consistentes do que a nossa opinião. Mas deixamos em aberto essa questão ainda. O Brás colocou, né? Dizem que Edgar Armand recebeu informações de um centro de Umbanda no Rio. Será que procede? Olha, Brás, eu não sei sinceramente. O Edgar Armand, ele é um escritor, o autor exatamente do livro Exilados de Capella. Então diziam que essas informações que ele trazia de Capella, quem eram os exilados, onde ficava esse sistema, onde ficava esse planeta, essas informações teriam vindo de um grupo mediúnico que eu não sei qual é. Então, para quem quiser pesquisar um pouco mais também, não deixa de ser um livro curioso. Ninguém vai deixar de ler um livro pelo fato de outros não aceitarem. Se fosse por isso, nosso lar já teria ido para a fogueira há muito tempo. Então, quanto mais nós tivermos informações para debater, subsídios para as nossas discussões, melhor. Então, quem tiver essa possibilidade, vá em frente, abraça. É um livro pequenininho, um livro fino, bem simplesinho de se ler. Vamos lá. Lá, nesses sistemas binários, os anos não são medidos pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos iluminados por uma dupla luz receberam em partilha condições de existências inimagináveis para os que ainda não saíram desse pequenino mundo terrestre.
Então essa é uma passagem muito interessante para nós, porque nós medimos exatamente o ano de acordo com a nossa visão. Quando nós pegamos de um verão a outro verão, transcorreu ali um período de um ano. Mas e quando nós temos dois sóis, um dançando em volta do outro? Sóis com tamanhos diferentes, sóis com distâncias diferentes? Como é que é medido o tempo nesse lugar? Para nós, como foi colocado, eles partilham de condições de existência inimagináveis para nós. Então, se nós pegamos dois sóis girando um em torno do outro, criando essas condições, imaginamos um sistema com 3 sóis, só para dar um nó no rabinho do nosso neurônio, ali no nosso axônio, para poder complicar um pouco mais. Então são situações que realmente acontecem no universo. No caso, as estrelas de nêutrons, ou chamado de pulsares, eles irradiam uma quantidade de energia tão grande, a uma distância tão grande, que caberia milhares de sóis igual ao nosso, ou milhares de sistemas solares iguais ao nosso. Então o que acontece dentro dessas condições de leis da física nesses ambientes? Para nós é tudo campo de especulação, simplesmente porque não temos condições de medir nada. Gilson colocou, para pensar, o Sol, por ter massa maior, atrai a Terra e a Lua. Entretanto, pelo fato da Lua estar mais próxima da Terra, ela não se desgarra. Então, esses conhecimentos básicos dessas leis já provocam em nós todo esse espanto, toda essa admiração. Imaginemos quando nós fugimos desse sistema. Continuando, vamos lá. Os astros sem cortejo, privados de planetas, receberam as melhores condições de habitabilidade que foram dadas a alguns deles. As leis da natureza são diversificadas na sua imensidade, e se a unidade é a grande palavra do universo, a variedade infinita é o seu eterno atributo. Isso aqui que eu falei para vocês agora há pouco, Brás. De novo, olha só, as leis da natureza são diversificadas na sua imensidade. E se a unidade é a grande palavra do universo, a variedade infinita é o seu eterno atributo. Então, leis universais que regem todo o universo, mas ao mesmo tempo uma grande variedade que atribui características específicas dentro dessa lei universal. Brás colocou, achei importante uma informação de Ramatiz sobre o planeta Marte. Ele diz que os habitantes de lá são tão rarefeitos como o ar que respiramos. Olha, Brás, eu cheguei a ler esse livro, chamado A Vida em Marte, do espírito Ramatiz, e ele li naturalmente esse livro. A fonte era de um amigo que me trouxe esse livro. Foi um amigo que frequentava a Fraternidade Branca, que é um grupo esotérico, que também trabalha com mediunidade. Hoje esse meu amigo é espírita, ele trabalha no centro espírita, mas antes ele frequentava. Então ele me trazia muitos livros que eram publicados naquele meio, falando sobre os avatares, falando sobre caveiras de cristais, falando sobre mundos habitados. Então o livro de Ramatiz chegou até mim e eu li esse livro. Lá falava sobre as condições físicas, condições biológicas, condições sociais, como era a vida dos habitantes. Ele trazia inclusive uma referência interessante. Ele dizia que, tecnologicamente, o planeta Marte seria 500 anos mais evoluído que o nosso. Moralmente, 1000 anos. Mas aí a gente faz uma comparação, porque Emmanuel fala que planeta Marte, a vida no planeta Marte, embora não seja uma vida semelhante à nossa biologicamente, o planeta Marte é mais evoluído. Maria João de Deus, no seu livro Cartas de uma Morta, também fala sobre essa evolução. Porém, Kardec, no Livro dos Espíritos e também na Revista Espírita, fala que o planeta Marte é inferior ao nosso. Então, enquanto a gente fica discutindo, é aquela história de Plutão. Enquanto a gente fica discutindo se ele é, se ele não é, se ele faz parte, se ele não faz parte, ele continua girando tranquilamente, vivendo a sua existência enquanto pode.
enquanto a gente fica debatendo quem vive em Marte, quem não vive, o planeta Marte continua ali vivendo tranquilamente com as suas 2 luas, sem nenhum tipo de problema. Então simplesmente não sabemos. Kardec, naturalmente, quando ele trouxe essa informação, ele mesmo afirma que é somente a título de curiosidade, porque não se tem ainda nenhuma informação concreta sobre isso. E aí depois, para complicar um pouco mais, depois que nós tivemos essa publicação de Ramatiz, de Emmanuel, de Maria João de Deus e do próprio Kardec, a nossa ciência mandou para lá aqueles nossos robozinhos encantados para fotografar aquele ambiente, além das fotos que já eram tiradas por satélites que nós enviamos para lá. E nada foi observado. Então nós ficamos, a ciência fala uma coisa, os espíritos falam outra. Então, como é um problema de Marte, Marte que fica com o seu problema, e a gente que cuida da nossa vida por aqui, que a gente tem mais o que fazer, né? Então, mas por enquanto, essa informação não deixa de satisfazer aqui a nossa curiosidade, né? Da mesma forma também que o próprio Kardec publicou na Revista Espírita, também a título de curiosidade, pelo fato dele ter recebido essa informação, a vida no planeta Júpiter, onde o próprio espírito Mozart habitava esse mundo. E até mesmo para quem tem a edição impressa da Revista Espírita, vai encontrar desenhos de residências do planeta Júpiter, que parecem aqueles palácios de mármore, de cristal, que aparecem nos filmes encantados, nas histórias encantadas, né? Nos contos de fada. Então, para quem quiser, né, não deixa de ser uma curiosidade. Então, por enquanto, né, para nós, o que vale como afirmação mais concreta é aquilo que a nossa ciência pode nos trazer, da mesma forma também daquilo que a nossa observação é capaz também de alcançar. O Gilson colocou: o sistema binário poderia apresentar uma situação ainda mais peculiar e possibilitar a existência de planetas. Especular é especular. Pois é, o Gilson, o que eu comentei com vocês é que astrônomos afirmam que a força da gravidade seria tão grande que os planetas não conseguiriam ficar em órbita, seriam naturalmente atraídos para lá. Mas como eu falei para vocês, né, como não foi observado nada ainda, então a gente deixa para eles discutirem isso daí. A Carol colocou: bom dia. E será que pela nossa evolução conseguimos ver? As ondas são visíveis aos nossos olhos e máquinas, a ciência é relativa. Muda diariamente conforme a nossa evolução. É a mesma coisa que eu falei, Carol. É aquela história que vai ficar para as nossas investigações futuras. Por enquanto, nós não temos condições nem morais e nem tecnológicas para observar. Vamos aguardar o que não somente a ciência, mas também as revelações do mundo espiritual vão nos oferecer futuramente, né? Futuramente eu posso dizer, daqui a uma geração, daqui 5 gerações. Vamos aguardar para ver o que vai dar, né? Há aqueles que fazem pesquisas, aliás, já foi dito isso, que até 2020 enviaremos para lá uma nave espacial para o planeta Marte. Inclusive hoje, né, adolescentes já foram recrutados pelas agências espaciais, em especial a dos Estados Unidos, a NASA, e já estão sendo preparados desde já para fazer essa viagem até lá. Uma viagem que, se eu não me engano, duraria em torno de 3 anos. Até a Lua, nós tivemos ali 1 dia e meio para poder chegar até lá. Até Marte seria aproximadamente 3 anos. Não se sabe se é uma viagem de ida e volta, não se sabe se é só uma viagem de ida. Recentemente saíram informações de que a radiação que Marte recebe por não ter uma atmosfera como a nossa é tão grande que inviabilizaria a vida no planeta Marte, pelo menos a vida biológica como a nossa. Então temos ali várias e várias informações, né? Nós temos alguns conjuntos de habitações que foram montadas aqui, aqui na Terra, nos próprios Estados Unidos, numa região desértica, e os habitantes estariam vivendo dentro dessas estruturas como se estivessem vivendo em Marte. Ou seja, eles não podem ter contato externo. Então toda a biologia, produção de alimento, reciclagem de água, reciclagem de oxigênio, tudo feito nessa estrutura aqui para fazer experiências de como seria viver em Marte. E é aquela história, né? O calor em Marte é muito grande, o frio também é muito grande.
chega ali a 200, 300 graus abaixo de zero durante a noite e 200, 300 graus acima durante o dia, pelo fato de não ter esse efeito estufa que nós temos aqui no nosso planeta, que é o que regula a nossa temperatura. Então vamos deixar para ver, né, o que a nossa ciência vai mostrando de acordo com suas descobertas e o que o mundo espiritual vai trazendo para nós também. A Miriam falou que vai até Marte e volta, né? A gente aguarda, né, Miriam? Então não deixa de voltar mesmo, a gente espera. Qualquer coisa liga o pau-talk de lá, que mesmo com atraso a gente consegue te ouvir. Vamos lá, vamos em frente. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e dos seus sistemas, apenas das distâncias incomensuráveis que as separam, todas pertencem à mesma nebulosa estelar, que ele aqui chama de galáxia, que o olhar dos mais potentes telescópios mal consegue atravessar e que apenas as concepções mais ousadas da imaginação conseguem avaliar. Galáxia que, entretanto, é simplesmente uma unidade no conjunto das galáxias que compõem o mundo astral. Então aqui nós temos uma nota de rodapé para fazer uma atualização dessa informação. Aqui o Galileu, nesse texto, falou que os nossos telescópios só conseguiam então alcançar uma certa distância, não sendo possível ultrapassar essa nuvem de estrelas para observar o que existe além. E aqui na revisão nós temos então: até recentemente não possuíamos os instrumentos necessários para estudar o cosmos na sua plenitude. Hoje, com os sofisticados telescópios, satélites artificiais e receptores, podemos estudar a história e a geografia do universo. O universo é formado por galáxias, bilhões delas. As menores têm cerca de 100 mil estrelas, e as maiores podem conter mais de 3 trilhões. Hoje em dia, os astrônomos estimam que haja 100 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas. Números assombrosos. As galáxias não estão espalhadas desordenadamente, mas organizadas em aglomerados de aglomerados. Em aglomerados de galáxias, ou superaglomerados ou nuvens. E esses superaglomerados não preenchem o universo. Há imensos espaços vazios entre eles. Esses espaços vazios, naturalmente, quando se trata dessas estruturas que nós estamos estudando. Quando olhamos para as galáxias distantes, vemos que estão se afastando umas das outras. O universo está se expandindo. Se pudéssemos retroceder no tempo, veríamos as galáxias se aproximando. E, segundo acreditam os astrônomos, descobriríamos que o nosso universo teve um início definido. Essa teoria, a mais aceita pela ciência nos dias de hoje, é conhecida pelo nome de teoria do Big Bang, a teoria da grande explosão. Continuando. Rapidamente, pronto. As estrelas chamadas fixas não estão imóveis no espaço. As constelações que se têm figuradas na abóbada do firmamento não são criações simbólicas reais. A distância em que se encontram da Terra e a perspectiva sobre a qual se observa o universo a partir desse ponto são as duas causas dessa ilusão óptica. Então, primeiro, quando se fala sobre as constelações, aquele desenho que é formado, por exemplo, a constelação de Órion, o Caçador, ou o Cruzeiro do Sul, que forma a nossa gloriosa cruz celeste, na verdade não são estrelas que estão fixas naquela posição. Na verdade, é a nossa posição que, pela perspectiva em que nós nos encontramos, dá a impressão de formar aquele desenho. E como nós conversamos num outro estudo, se nós pudéssemos, em vez de olharmos o Cruzeiro do Sul desse ponto de vista, e fizéssemos uma viagem de 90 graus e víssemos pela lateral, nós não veríamos mais o Cruzeiro.
simplesmente porque são estrelas que estão mais próximas ou mais distantes e que formam esses desenhos. E isso Kardec, inclusive, aqui no próprio livro A Gênese, mais para frente, ele vai falar sobre a questão das predições e coloca em xeque principalmente a questão da astrologia. Ele já falou isso também lá no próprio livro Obras Póstumas, que os astrólogos fazem cálculos sobre a vida das pessoas, dos eventos, né, que acontecem na vida de uma pessoa, baseado nos desenhos que são formados no céu e a influência que esses desenhos exercem sobre a vida das pessoas. Mas se as constelações são formadas por estrelas que se encontram a milhões de anos-luz de distância umas das outras, como é que aquele desenho pode exercer uma influência sobre a vida de uma pessoa? Eu sei que todo mundo aqui, muita gente consulta horóscopo de manhã, fica feliz sabendo o que vai acontecer, ou achando que vai acontecer alguma coisa, que fica feliz dizendo que nasceu sob o signo tal, mas a partir dessa visão nós começamos a realmente perguntar: os signos realmente têm alguma importância, pelo menos do modo como nós entendemos? Claro que muitos astrólogos colocariam, não, eu posso explicar, eu posso provar que realmente os astros trazem alguma influência. Mas como é que nós podemos explicar então essas situações? De uma estrela que se encontra a 350 milhões de anos-luz daqui. E aquela estrela, fazendo parte de uma constelação, exerce uma vida sobre a minha condição moral aqui no nosso planeta. Tão distante, tão pequenino. Então essa é uma curiosidade que nós colocamos. Então, como foi colocado aqui para nós, a distância em que se encontram da Terra e a perspectiva sobre a qual se observa o universo a partir desse ponto são as duas causas dessa ilusão de ótica. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada encontra-se em um mesmo aglomerado cósmico, em uma mesma galáxia que se chamam Via Láctea. Mas por terem todos o mesmo grupo, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros não tenham cada qual o seu movimento próprio de translação no espaço. Então mostra que essas estrelas formam esse conjunto, mas mesmo fazendo parte, por exemplo, da Via Láctea, cada estrela tem ali o seu próprio movimento, a sua própria estrutura. E aqui temos mais uma nota de rodapé. Cumpre observar que muitos dos pontos luminosos que cintilam no céu não são estrelas da nossa Via Láctea, mas sim outras das bilhões de galáxias que existem no nosso universo, conforme colocado na nota anterior. A 2,4 milhões de anos-luz de distância, a galáxia de Andrômeda é o objeto mais brilhante visível ao olho nu. E a maior galáxia do grupo local, que contém cerca de 30 galáxias, provavelmente 3 espirais, 13 irregulares e 15 elípticas, e com um número estimado de 400 bilhões de estrelas, uma das maiores espirais conhecidas. As galáxias do nosso canto do universo reúnem-se em dois grupos principais, um em torno da galáxia de Andrômeda e outro ao redor da Via Láctea, galáxias mais massivas e, consequentemente, com um campo gravitacional mais intenso. O grupo local, que se estende por uma área de quase 5 milhões de anos-luz de diâmetro, é apenas um entre os milhares de aglomerados descobertos pelos astrônomos. Esses aglomerados, por sua vez, unem-se em grupos irregulares e superaglomerados, as maiores estruturas de matéria do universo, estendendo-se por centenas de milhões de anos-luz. O grupo local é parte do superaglomerado local, que tem em seu centro no aglomerado de Virgo, ou de Virgem. Então a gente está falando de milhões de não sei o que, bilhões de não sei o que, são muitos números para caber na nossa pequenina cabeça. Então, são estudos que são feitos para identificar. Mas o interessante é essa ideia do grupo local. Eu peguei para vocês aqui um texto
só para a gente entender o que significa isso, nós temos o seguinte: grupo local é um grupo composto por mais de 54 galáxias, que inclui a nossa galáxia, a Via Láctea, sendo a maioria delas galáxias anãs, com centro gravitacional localizado entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. As galáxias do grupo local cobrem uns 10 milhões de anos-luz de diâmetro e têm uma aparência binária. O próprio grupo é dos muitos em todo o superaglomerado de Virgem. Os dois membros mais massivos do grupo são a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. Essas são duas galáxias espirais, e cada uma tem um sistema de galáxias satélites. Então é interessante que quando eu li isso, não deixou de dar aquele orgulho de dizer assim que duas galáxias principais, tanto a de Andrômeda como a Via Láctea. Andrômeda é a maior e a Via Láctea é a segunda maior. E em torno da Via Láctea tem outras galáxias menores em volta. A primeira coisa que me veio foi assim: eu faço parte de uma galáxia importante. Olha só essa ideia que a gente tem de orgulho, de vaidade, que até mesmo quando se fala num aglomerado de galáxias, a gente ainda fica se achando importante por fazer parte de uma galáxia que é um pouco maior do que a outra. Parece que a gente está torcendo para o Timão, torcendo para o Brasil. Se tivesse uma competição intergaláctica, nós vestiríamos a camiseta da Via Láctea e dizendo assim: a nossa galáxia é melhor do que a do outro. Até nisso o nosso orgulho interfere, né? Mas vamos lá. Só para a gente conhecer um pouquinho mais, também a título de curiosidade, o sistema da Via Láctea abrange Anã de Sagitários, Grande Nuvem de Magalhães, Pequena Nuvem de Magalhães, Anã de Canis Maior, Anã de Ursa Menor, Anã de Draco, Anã de Carina, Anã de Sextans, Anã de Sculptor, Anã de Fornax, Léo I, Léo II e Anãs da Ursa Maior I e II. Já a galáxia de Andrômeda abrange M32, M110, NGC 147, NGC 185, Andrômeda I, segunda, terceira, quarta e quinta, Anã esferoidal de Pégasus, que é a Andrômeda sexta, Anã de Cassiopeia, que é a Andrômeda 7, Andrômeda oitava, nona e décima. A terceira, galáxia do Triângulo, a terceira maior galáxia e a única espiral não barrada no grupo local. Pode ou não ser companheira da galáxia de Andrômeda, apenas tem uma galáxia satélite, que é a galáxia de Peixes. Então, quer dizer, aqui tem várias informações que a gente poderia ficar lendo aqui, mas eu só coloquei esses nomes porque são nomes que são familiares para nós. Vou falar de Cassiopeia, de Pégasus, de Andrômeda, de Ursa Maior, Cão Menor. Então, são esses grupos, são essas galáxias que fazem parte daquele pequeno braço da nossa galáxia, pequeno entre aspas, que é chamado então de grupo local. Só a título de curiosidade que eu trouxe para vocês. E você passa férias aqui na nossa estrela, né? O Gilson colocou: nem se distanciando da força de atração entre, por exemplo, nosso Sol e a Terra, se enfraqueceria, afastando-se da nossa única fonte de calor. Pois é, Cindizinha, tá vendo? Para quem assiste Cavaleiros do Zodíaco, já vai se sentir mais bem informado. Maravilha, né? Então, quando se fala nessa questão de força gravitacional, qualquer tipo de oscilação que tivesse nessa gravitação, se o nosso planeta tivesse um desequilíbrio de alguns poucos quilômetros, já seria o suficiente para provocar uma grande alteração nas condições climáticas do nosso planeta e, consequentemente, interferindo na nossa própria existência. O Gilson perguntou em cima, só para complicar: se o universo está em expansão, é lícito pensar que as distâncias entre os corpos celestes estão se distanciando entre as galáxias, sim. Foi nisso que o Edwin Hubble acabou descobrindo. Ele percebeu que as galáxias estão se afastando, não que as estrelas. Exatamente porque as estrelas estão presas dentro de um campo gravitacional de uma galáxia.
Então ele percebeu que as galáxias estão se distanciando, não os corpos propriamente dito. Então são esses conjuntos que estão se mexendo no espaço. Tá? Então, quer dizer, são teorias que foram apresentadas. Rapidamente aqui para a gente poder finalizar. Tá. O repouso absoluto não existe em parte alguma. Eles são regidos pelas leis universais da gravitação e giram no espaço sob a impulsão incessante dessa imensa força. Não giram seguindo rotas traçadas pelo acaso, mas seguindo órbitas fechadas, em cujo centro se encontra um astro superior. Para tornar minhas palavras mais compreensíveis, por meio de um exemplo, falarei especialmente do vosso Sol. Pelas observações mais recentes, sabe-se que ele não é fixo nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, mas que se desloca pelo espaço, arrastando com ele o seu vasto sistema de planetas, satélites e cometas. Já falamos, né, sobre nuvem de Oort, sobre o cinturão de asteroides, falamos sobre os nossos planetas que compõem o sistema solar. Ora, essa marcha não é acidental. E ele não vai, errante pelos espaços infinitos, extraviar seus filhos e seus súditos, longe das regiões que lhes são destinadas. Não. Sua órbita é medida e, juntamente com outros sóis da mesma ordem dele, igualmente rodeados de um certo número de mundos habitados, ele gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, translação, como o dos sóis que o acompanham, é imperceptível a observações naturais, porque muitos períodos seculares seriam suficientes apenas para marcar um desses anos astrais. O Sol central de que acabamos de falar também é um globo secundário em relação a outro ainda mais importante, em torno do qual ele perpetua uma marcha lenta e mesurada, juntamente com outros sóis da mesma ordem. Poderíamos constatar essa subordinação sucessiva, de sóis a sóis, até que nossa imaginação ficasse cansada de escalar uma tal hierarquia. Porque, não nos esqueçamos, pode-se contar em números inteiros uma trintena de milhões de sóis da Via Láctea, subordinados uns aos outros como rodas gigantescas de uma imensa engrenagem. Aqui foi que a gente comentou, né? O centro de nossa galáxia, que tem uma força gravitacional muito grande, que está ali então fazendo com que esses bilhões de sóis girassem em torno desse centro. E como foi sugerido aqui pelo Galileu, se nós estimulássemos a nossa imaginação, nós entenderíamos que a nossa galáxia também se encontra junto nesse grupo local, nesse aglomerado, exatamente porque existe uma força gravitacional juntando essas galáxias. E esse grupo local, com aproximadamente 54 galáxias, se encontra em movimento do universo, girando também em torno de um outro grupo principal. E assim nós temos grupos e mais grupos e mais grupos sendo subordinados uns aos outros, segundo a força, segundo o tamanho. E aí a nossa imaginação vai em direção às profundezas do universo. Uma nota de rodapé. Conforme já citamos, com os meios de observações atuais, a ciência atribui à nossa cidade estelar, a Via Láctea, uma assombrosa quantidade de estrelas, que varia de acordo com as diversas estimativas, de 200 a 400 bilhões de sóis. E para finalizar, e esses astros, em números incontáveis, vivem cada um de uma vida solitária. Da mesma forma que nada está isolado na organização do vosso pequeno mundo terrestre, assim também no universo incomensurável, nada se encontra isolado. Esses sistemas de sistemas pareceriam de longe, ao olhar investigador do filósofo, que pudesse abranger o quadro desenvolvido pelo espaço e pelo tempo,
uma poeira de pérolas douradas, levantada em turbilhões pelo sopro divino, que faz voar os mundos siderais nos céus, como grãos de areia no deserto. Nada de imobilidade, nada de silêncio, nada de noite. O grande espetáculo que então se descortinaria diante dos nossos olhos seria a criação real, imensa e plena de vida etérea que o olhar infinito do Criador abrange no seu ilimitado conjunto. Entretanto, até aqui, temos falado de uma única galáxia, seus milhões de sóis e seus milhões de mundos habitados formam apenas, como já dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. Então aqui, quando falou sobre milhões de sóis, milhões de mundos, naturalmente Galileu utilizava as medidas compreensíveis naquela época. E como a gente já viu aqui, não falamos de milhões de sóis, mas falamos de bilhões de sóis, falamos de bilhões de galáxias e de um número incontável de planetas que orbitam esses astros. E daí nós podemos imaginar que se nós conhecemos a vida aqui no nosso planeta e temos uma pálida ideia do que acontece no mundo espiritual, aqui em torno do nosso planeta, que nós ficamos discutindo se nosso lar existe, se nosso lar não existe, se a casa do escritor existe, se não existe, podemos imaginar o que existe nessas galáxias espalhadas por esse mundo afora. E o que acontece principalmente no mundo espiritual vinculado a esses mundos. Deu nó na nossa cabeça, né? Mas é bom começar segunda-feira com esses traumas, com esse choque intelectual. É bom para a gente acordar para perceber como vai ser a nossa semana. Então fechamos por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. O nosso próximo tema vai ser o número 45, item 45, os desertos do espaço. E aí vamos ver o que existe dentro da visão de Galileu, e depois também com o conhecimento da nossa ciência atual, o que existe nesses espaços intergalácticos que nós vemos nas fotografias, nas imagens e tudo mais. Então, próximo estudo na próxima quarta-feira. Mais uma vez, lembrando que amanhã